Olá, meus amados irmãos, pastores, superintendentes, coordenadores, professores e alunos da nossa grandiosa Escola Bíblica Dominical. Que a paz do Senhor esteja com você. Uma alegria, um prazer estarmos juntos outra vez aqui no canal, esse canal de bênção que tem por finalidade contribuir com o aprendizado, a compreensão a respeito das lições da nossa revista Escola Dominical. E nesse trimestre nós estamos navegando aí na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Tem sido lições maravilhosas, de grande valia para o conhecimento e para o exercício da fé cristã. Um abraço a você, aonde você estiver, qualquer lugar deste imenso Brasil, os irmãos de todas as partes que acompanham esses vídeos, essas ministrações. E hoje nós vamos aqui à nossa lição de número 11, já nos aproximando do final do trimestre. A lição está baseada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, que traz como título Desprendimento e Sofrimento de Paulo. Textuário é 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Esse textuário aqui, ele vai ser entendido com mais plenitude já para o final da exposição. Mas aqui, Paulo, ele faz uma citação do Antigo Testamento, usando de um episódio por demais conhecido de todos nós, que foi o engano que Eva sofreu por parte de Satanás. Um personagem que ganha destaque aqui no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. Nós vamos perceber que esse agente do mal, ele atua dentro do reino de Deus. Isso é muito importante. Não somente fora, mas como dentro. A verdade prática diz assim: devemos testemunhar o verdadeiro evangelho, ainda que isso nos custe renúncias pessoais, ok? Então essa lição, ela traz como objetivos, ao final da exposição, o aluno deverá estar apto para entender o seguinte: discernir os propósitos de Deus nas mentiras do diabo. Orar e suplicar a Deus que guarde a sua igreja e ensinar exclusivamente a mensagem da cruz. Esses são os objetivos e agora nós passamos à exposição da lição. Tá? Introdução. É muito importante nós começarmos a lição. Aqui vai uma dica, vamos dizer assim, pedagógica, né? É uma maneira bem interessante de você começar a sua lição. É a seguinte: em primeiro lugar, a temática predominante em 2 Coríntios pode ser resumida em uma pergunta. Nós vamos estudar a lição 11, que está baseada no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. Então, como você vai fazer uma exposição dessa lição, é importante de primeira mão você dizer à sua classe, não é, a temática predominante neste capítulo, exatamente para aguçar o interesse e a interação dos seus alunos com essa temática. Então vamos aqui, olha. Você pode começar a sua lição fazendo uma pergunta
a classe, a igreja. Pergunta essa aqui, olha. O que estamos dispostos a suportar pela verdade? Essa é a grande pergunta. Pergunte aos seus alunos, o que nós estamos dispostos, enquanto cristãos, a suportarmos nesta vida, nessa trajetória terrena, pela verdade. Em outras palavras, na condição de cristãos, vivendo a fé, vivendo o Evangelho, pregando o Evangelho, compartilhando o Evangelho, as boas novas do reino de Deus com o mundo, no exercício dessas funções, dessas vocações, desses ministérios. Em virtude disso, que preço nós estamos dispostos a pagar por essas ações? Porque tem preço, tem preço. Eu e você vamos ser instrumentos, ferramentas nas mãos de Deus para transmitir ao mundo a sua palavra, transmitir à igreja a sua doutrina, os seus princípios, os seus ensinamentos. Mas é interessante dizer que o exercício dessa missão traz consigo um preço a ser pago por quem se dispõe a viver e a exercer esse ministério. Então aqui já fica um alerta, né? Para pessoas que pensam que o exercício pastoral, o exercício apostólico, o viver o reino de Deus é uma coisa simples, fácil, não é? E banal. Não é. Se reveste dessa importância e fica esse alerta, né? Existe um preço. E é exatamente isso que nós vamos estudar no capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios. O preço que o apóstolo Paulo, que é a figura central aqui, viveu, o preço que ele pagou, as circunstâncias que ele viveu para poder legitimamente compartilhar a fé apostólica, a fé da palavra com a comunidade cristã na cidade de Corinto. Então comece a sua lição assim, que você já começa bem. Vamos lá. Então vamos aqui. O primeiro tópico da lição diz assim, olha, a igreja, a noiva de Cristo. O item de número 1 diz assim, o zelo de Paulo na preparação da noiva. Aí vem o texto. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. O que nós temos aqui? O que você pode resumir deste item aqui para passar para os nossos alunos? Aqui é o seguinte, olha, Paulo aqui, ele se utiliza de uma figura por demais conhecida por todos nós para falar do seu zelo pela igreja. A igreja aqui que ele foca é a igreja de todos os tempos, mas particularmente ele está falando diretamente à comunidade de Corinto, não é? Que era uma congregação fundada por ele, que foi instruída por ele e que agora parte dessa comunidade estava assim, se opondo ao apóstolo em virtude da interferência de falsos mestres, inimigos de Paulo, que estavam trazendo instabilidade para a igreja que ali estava implantada, certo? Então aqui Paulo usa a expressão, a figura da noiva. Ele não é o único escritor sagrado a utilizar essa figura ao se referir à igreja. Mas aqui ele usa a figura da noiva. Usa a expressão virgem pura
para um só esposo, que é Cristo. Então ele usa a figura da noiva aplicado à igreja. Na cabeça de Paulo, a igreja, ela é a noiva de Cristo. E ele usa aqui a expressão virgem pura para um único esposo. O que significa isso? Noiva para um só esposo significa uma igreja que não se fundamenta em um evangelho híbrido. O único fundamento da igreja é Cristo. É esse o ensinamento que Paulo quer passar aqui. Então ele diz aos coríntios assim, olha, eu estou zelando por vocês, eu estou lutando por vocês, eu estou repreendendo vocês, eu estou disciplinando vocês, eu estou instruindo vocês na palavra de Deus. Por quê? Porque essa é a minha responsabilidade em preparar vocês como igreja para que vocês sejam apresentados um dia a Cristo como uma noiva pura para um só esposo. Paulo está querendo dizer o seguinte, olha, o evangelho, a doutrina, a palavra que vocês têm que viver enquanto igreja é essa que eu vos ensinei. Não esses engodos que esses falsos mestres estão colocando na cabeça de vocês aí, semeando contendas, instabilidade e até heresias no meio da igreja. Paulo se referia aqui ao trabalho maligno dos falsos mestres que estavam perturbando a igreja de Corinto. É por isso que ele usa a expressão noiva pura para um só esposo, ou seja, qual é o fundamento da nossa fé? Cristo. Tudo que contraria Cristo, entendeu? Tem que ser descartado, porque ele é o nosso fundamento. Ele é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo. Ele é o noivo, a igreja é a noiva. E ela pertence unicamente a ele. Pertence unicamente aos seus princípios. Pertence unicamente aos valores cristãos. E não se mistura a conceitos filosóficos ou de qualquer natureza que tenha origem num mundo descompromissado com Deus. Esse é o sentido, essa é a aplicação. Item de número 2, engano da serpente. Aí vem o texto. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. O que é que nós temos aqui? Paulo aqui, no primeiro item, ele usou a figura da noiva e do esposo para se referir à igreja de Corinto preparada para ser recebida por Cristo. No item 2, ele usa uma outra figura. Ele usa a figura da serpente e usa a figura de Eva, uma história conhecida por nós, não é? Serpente e Eva. A serpente aqui que personifica Satanás, o inimigo de Deus e da igreja, que atua no sentido de corromper a mente, a cabeça, o coração da mulher. E ele a engana e a faz cair em ruínas. Então Paulo está usando a figura da serpente e da Eva aqui para demonstrar que, da mesma maneira como essa serpente enganou Eva, os falsos mestres que estavam em Corinto, corrompendo e fraudando a igreja, estavam se utilizando do mesmo expediente, ou seja, da mentira, do engano, para quê? Para enganar agora não mais Eva, mas o fruto dela, a igreja, que é a consequência em termos de pessoas. Tá bom? Paulo diz que o comportamento daqueles falsos mestres que oprimiu o apóstolo era resultado de uma ação maligna. Olha, isso aqui é muito sério. Muito sério. Quando Paulo
ele usa a figura da serpente que enganou Eva, se referindo ao engano que os falsos mestres impunham à igreja de Corinto. Ele está falando de uma coisa muito séria, muito tenebrosa. Que coisa é essa? Ele está dizendo aqui, com todas as letras, que esses líderes, esses falsos apóstolos, falsos mestres, que se apresentavam como pessoas boas, eles estavam trabalhando para trazer instabilidade, desordem, desobediência e oposição dentro da igreja de Corinto. E ele está dizendo com todas as letras que tudo isso é fruto de uma ação maligna, diabólica, propriamente diabólica. É por isso que ele usa a figura da serpente e de Eva. Não temos dúvida nenhuma disso. Questionamento aqui importante e é a aplicação para a classe. Alguém que está no meio do reino pode ser instrumento de Satanás? Pode. Reflita isso com a sua igreja, com a sua classe. Eu vou repetir: alguém, seja quem for, que está atuando dentro do reino de Deus, aparentemente pregando coisas boas, coisas atraentes, coisas impactantes, coisas interessantes. Esse alguém fazendo tudo isso, apesar de estar fazendo tudo isso, pode estar sendo instrumento nas mãos do diabo para trazer prejuízo à igreja e ao reino de Deus? Pode? Essa é a pergunta. Qual é a resposta? É sim. Isso é totalmente possível. Por isso, a igreja tem que estar antenada. A igreja, ela é a coluna e baluarte da verdade. Ela tem o Espírito de Deus. E uma igreja, ela só atua dessa forma quando ela está alimentada pela palavra do Senhor. E é o que Paulo tenta fazer com a igreja de Corinto para livrá-la do veneno daqueles falsos mestres. Você está entendendo? Então, olha aqui, ó. Isso pode acontecer, entendeu? Qual é o exemplo bíblico que nós temos, comprobatório, não é? De que alguém inserido dentro do reino pode ser instrumento de Satanás para alguma ação maléfica. Qual é o maior exemplo que nós temos no ministério de Jesus? Judas Iscariotes. Você está entendendo? A ação de Judas, que estava dentro do colégio apostólico, que estava dentro do grupo dos 12, que estava dentro do ministério terreno de Jesus, que estava ali presente entre todos os que na fonte ouviam o ensinamento de Cristo, vivendo o dia a dia. Afinal de contas, foram quase 3 anos e meio de peregrinação, de trajetória. Jesus e seus discípulos, e Judas Iscariotes ali junto, vivendo cada momento, participando de cada momento daquele ministério, dos momentos de refeição, de compartilhamento de ensinamento e tudo mais. Ele estava ali presente, participando. Ele era um dos 12. Você está entendendo? Um dos 12, escolhido pelo próprio Cristo. Vá vendo aí. E esse Judas é o mesmo que dá lugar a Satanás e por ele é utilizado para fazer aquele ato que todos nós conhecemos. A Bíblia é clara: Satanás encheu o coração de Judas Iscariotes e ele fez o que fez: vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Agora aqui eu deixo aqui uma nota interessante, porque nós, do mundo religioso, do mundo cristão, principalmente o mundo pentecostal, nós somos pentecostais com muito orgulho, vamos dizer assim, orgulho no sentido bom da palavra, pentecostais, e nós amamos a igreja pentecostal, amamos a doutrina pentecostal, esses grandes ensinamentos, e a Igreja Assembleia de Deus, particularmente, é uma igreja pentecostal, a mãe, podemos dizer assim, de todo o movimento pentecostal
em terras brasileiras, tá certo? Mas no meio pentecostal, e agora também no meio neopentecostal, ou seja, movimentos que de poucos anos para cá, a gente percebe algumas coisas, alguns movimentos, algumas posturas, alguns gestos, algumas coisas completamente desconexas do verdadeiro Pentecoste, da verdadeira doutrina pentecostal. E alguns sentimentos, algumas visões que não correspondem à realidade. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Perdura na cabeça de uma grande parte dos cristãos, principalmente os pentecostais e neopentecostais, de que uma pessoa, quando ela está endemoninhada, ela dá sinal de quê? Ela grita, faz careta, se joga no chão, berra, muda a voz. É isso que você vê, inclusive, na televisão, em movimentos neopentecostais que se especializaram em demonologia. Viver e trabalhar com demônios, espíritos maus, não é? É isso que a gente vê. Aí se conversa com eles, pergunta o nome, aonde mora, o que está fazendo, o que quer, como se a igreja não soubesse já de antemão todas as intenções deste ser maligno que é Satanás. A gente já sabe quem ele é, entendeu? Sabemos de onde ele veio, sabemos o que ele está fazendo aqui, sabemos para onde ele vai. Nada disso é segredo para a igreja. Então não precisa fazer entrevista com o demônio no rádio, na televisão. A gente já sabe quais são os seus propósitos aqui. Você está entendendo? Então não precisa, mas tem pessoas que exploram isso com alguma finalidade, né? Então as pessoas pensam que os sinais de alguém possesso por um espírito maligno, por um demônio, vamos dizer assim, ele manifesta sempre esses sinais aqui, né? Se joga no chão, faz careta, grita, muda a voz, e esperneia, pula, fala que vai matar. Você está entendendo como é que é? Mas será se esses são os únicos sinais? Eu acredito que uma pessoa possessa possa fazer isso tudinho aí. Mas será se são apenas esses sinais que identificam, que demonstram para nós que alguém está sendo instrumento, ferramenta do diabo para promover engano e mentira? Com certeza não. Judas Iscariotes é o maior exemplo e a maior prova bíblica, entendeu? A Bíblia diz que Satanás encheu o seu coração. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, entendeu? Pegou o dinheiro e foi embora para a casa dele. Ele não esperneou, não gritou, não virou o olho, não fez careta, não se jogou no chão, não berrou e não mudou a voz. E nós já escrevemos alguma coisa sobre isso e a gente sempre fala, né? Às vezes você está lidando, interagindo com uma pessoa endemoniada, entendeu? E você não percebe nenhum desses sinais aqui. Ela está sorrindo e olhando para você com aquele olhar penetrante, cativante, sorriso cativante, mas está possessa de demônio, completamente oprimida e tramando um bote, já que o sinal da serpente está presente ali. Os falsos mestres de Corinto, Paulo os enxerga a partir dessa ótica. Eram pessoas que aparentavam estar tudo bem, homens de Deus, ensinadores do Evangelho, apóstolos, entendeu? Mas na verdade estavam praticando algo que, sem dúvida nenhuma, tinha origem na rebelião de Satanás, nos intentos malignos que é trazer discórdia e distúrbio, desassossego e todo tipo que é de problemática dentro do reino de Deus. Essa é a aplicação. O item de número 3, dignidade ministerial. Aí vem o texto. Porque supõe em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos,
Isso aqui é Paulo falando. Então, o que nós temos aqui no item 3? Observe a expressão, olha, tais apóstolos. E a revista, o nosso comentarista, ele traz essa reflexão importante, né? No original grego, o sentido é de superapóstolos. O termo grego que Paulo utiliza dá o sentido de superapóstolos. Tá? Na verdade, uma ironia de Paulo. Olha, esses superapóstolos que apareceram aí agora em Corinto, esses super-homens de Deus, então é uma ironia, porque Paulo sabia, e está claro em outras palavras dele, que esses homens não passavam de estelionatários do Evangelho, enganadores, pessoas que se aproveitavam da bondade dos irmãos de Corinto para fraudá-los, entendeu? E praticar todo que é tipo de ato que eram prejudiciais à vida e à fé e à consciência daqueles irmãos. É contra eles que Paulo está lutando. Aí Paulo continua dizendo assim, olha, Paulo usa uma expressão que ele é falto no falar. E aqui precisa ter cuidado, porque uma pessoa desavisada que vê, que ouve o apóstolo Paulo dizer que ele era falto no falar, pode imaginar que ele era uma pessoa de pouco conhecimento, uma pessoa leiga, não é? Não era isso não, tá? Quando você olha para Paulo, você percebe o que dele? O próprio texto sagrado traz essas informações. Paulo, ele era um doutor da lei, era um rabino, um homem dotado de altos e profundos conhecimentos de toda a lei mosaica e de tudo que se referia ao judaísmo. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, a maior expressão teológica dentro do judaísmo na época de Paulo. Então ele era um super conhecedor de toda a doutrina que tinha a ver com religião no seu tempo, né? Além disso, ele era um poliglota, falava mais de um idioma, falava o hebraico, falava o grego, com certeza o latim, como um bom cidadão romano que era, além de outros conhecimentos. Você tem uma ideia, a bagagem, entendeu, intelectual e de conhecimento e de graça de Deus na vida de Paulo era tão grande que ele praticamente escreveu 50% do Novo Testamento. Dos 27 livros do que nós temos no cânon do Novo Testamento, 13 praticamente são creditados a esse grande apóstolo conhecido na teologia como o apóstolo dos gentios. Então não era um homem falto no falar, ele não era um leigo, ele não era uma pessoa qualquer, ele era um homem de profundas capacidades. Agora, quando ele diz assim, falto no falar, ele simplesmente está dizendo que ele não se utilizava pura e simplesmente ou unicamente de oratória, de conhecimento humano, de bagagem pessoal para exercer o seu apostolado. Pelo contrário, o trabalho que ele fazia com a igreja, tudo que ele fazia na implantação de igreja, no discipulado dos crentes, no cuidado com a igreja do Senhor, era resultado pura e simplesmente da capacidade do conhecimento que ele recebeu do próprio Deus. É por isso que quando ele se identifica, ele diz assim, olha, Paulo, apóstolo, não por homens, não segundo conceitos humanos, mas por Jesus Cristo. Por quê? Porque aqueles homens de Corinto, aqueles falsos mestres, eles entendiam que um apóstolo tinha que ter e apresentar uma série de características, entendeu? Como oratória e tudo aquilo que eram expedientes puramente humanos. Para eles, aquilo era sinal de um grande homem de Deus. Paulo está provando que não. Ele tinha tudo isso. Independentemente de tudo, ele tinha tudo isso aqui, mas o foco dele, o resultado do seu ministério, do seu apostolado, era a graça e a autoridade que ele recebeu do próprio Deus. Por isso ele tinha dignidade ministerial, que não é título,
não é oratória, não é capacidade homilética, entendeu? Que dá a alguém o direito de se achar um apóstolo, um grande servo do Senhor. Não, não é isso não. São os valores espirituais, são outras coisas. É a sua dedicação, entendeu? Em cuidar da igreja e das pessoas, usando a capacidade, acima de tudo, aquela que Deus deu. Não que a capacitação humana não seja importante. Paulo não está fazendo nenhuma apologia aqui a você não considerar o conhecimento, as habilidades humanas. Elas são importantes, tanto que são que ele se diferencia dos demais escritores do Novo Testamento. Um homem que não conviveu com Jesus, que não fez parte do colégio apostólico, que não ouviu lá na fonte, entendeu? Tudo que os demais ouviram, ele se transformou no maior expositor apostólico, teológico, doutrinário, bíblico do Novo Testamento. Isso é uma prova de que as habilidades pessoais, elas têm interferência e peso, sim, naquilo que nós fazemos no reino de Deus. Mas elas não são, por si só, responsáveis pelo sucesso de um pastorado, de um apostolado, de uma obra missionária. Deus, a autoridade dele, o conhecimento dele, a graça dele na nossa vida é que promove tudo. Isso é extremamente maravilhoso. Essa é a aplicação do item 3. Vamos ao segundo tópico da lição. Desprendimento de Paulo. O desprendimento de Paulo aqui é visto aqui, não é? Sobre o texto aqui, olha, acusado de menosprezar a oferta, dinheiro, dos coríntios, Paulo se defende ao mencionar a injustiça de ser acusado de pelo bem de anunciar o evangelho gratuitamente, tá? Paulo aqui vai falar de dinheiro, né? Uma coisa que dá alergia em muita gente, mas vamos lá. Item 1, humildade e voluntariado. Aí vem o texto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosses vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. A palavra gratuito aqui, ela faz parte de um quadro bíblico aqui nesse texto que trata de dinheiro, de sustento, de comida, de calçar, vestir, né? Comer, beber, sobreviver. É isso que está em debate aqui. E um assunto muito importante, principalmente para o nosso tempo. Então vamos lá. Humildade e voluntariado. O foco de Paulo aqui é o sustento pastoral. O que é sustento pastoral? Alguém que se dedica na obra de Deus de forma exclusiva, entendeu? Precisa calçar, vestir, comer, beber, viver. Ele e a sua família. Então, isso significa que uma comunidade, uma igreja, ela tem responsabilidades pelo sustento daqueles que, de maneira plena, não é, se dedicam a ela dioturnamente. Este é o primeiro passo aqui, porque esse assunto ele é vasto, mas nós temos a oportunidade de entender alguma coisa sobre isso. Agora vamos aqui, olha. Paulo não recebia ajuda financeira dos coríntios. Agora, por que ele não recebia? Por que ele não recebia? Ele se recusava a receber ajuda financeira da comunidade de Corinto em virtude do trabalho missionário que ele fazia. Agora, por que ele não recebia? É porque ele não tinha direito de receber? Não. Direito ele tinha. Ele fundou a igreja de Corinto, sofreu por ela, estabeleceu e vivia para ela. Então ele tinha direito, por lógica, de ser sustentado. Você vai ver isso expressamente quando você lê todo o capítulo
11 de 2 Coríntios. Eu aconselho, antes de você fazer qualquer exposição que nós estamos colocando aqui, lê todo o capítulo, porque você vai encontrar algumas coisas interessantes ali que fortificam o que nós estamos falando aqui, tá? Então ele tinha direito, agora ele não recebia. Agora ele não recebia, vamos dizer assim, porque também ele não precisava? É claro que ele precisava. Agora olha aqui, ó, ele tinha direito e precisava, mas ele não recebia. Olha que coisa interessante. Ele tinha direito e precisava, mas não recebia. É curioso isso, uma pessoa que tem direito de receber, precisa receber, mas se recusa a receber. E por que Paulo fazia isso? Ele tinha um motivo. O motivo por que Paulo fazia isso é que os falsos mestres que estavam em Corinto, eles ganhavam a ajuda da igreja. Olha, eles não sofreram por aquela igreja, não fundaram aquela igreja, não estabeleceram aquela igreja, não discipularam aqueles crentes, não construíram nada, chegaram, como nós falamos na lição passada, eles chegaram ali de paraquedas e pegaram tudo pronto, ou quase tudo pronto, e usufruíam. Eles recebiam ajuda dos coríntios financeira, inclusive o texto deixa transparecer que eles exploravam a igreja de alguma forma. E Paulo, em contrapartida, por outro lado, que sofreu, que estabeleceu, que sofreu muito por aquela igreja, ele se recusava a receber. Ele não recebia exatamente porque ele sabia que esses falsos mestres recebiam ajuda e ele não queria ser confundido por eles. É por isso que ele afirma que ele prega o evangelho aqui gratuitamente, ou seja, sem receber. Aí tem umas pessoas hoje em dia desavisadas e até mal intencionadas, entendeu? Que acham que líderes de igreja, pastores que se dedicam exclusivamente à obra, também não devem receber ajuda financeira, porque olha, Paulo é o exemplo de pastor, ele trabalhava fazendo tenda e era pastor de igreja, ele não recebia nada. As pessoas usam esse fundamento para justificar a falta de necessidade de um líder hoje que toma conta de uma comunidade cristã ser ajudado de alguma forma. Só que essa argumentação ela é falsa. Por que ela é falsa? Ela é falsa porque o próprio texto, você vai encontrar versículos aqui que desabam completamente essa argumentação. Leia lá o texto e você vai encontrar. Olha só, Paulo, ele repetindo aqui, ele tinha direito de receber dos coríntios, ele precisava, mas ele se recusava a receber. Motivo? Porque os falsos mestres recebiam, exploravam a igreja e ele não queria ser confundido com eles. Esse é o primeiro motivo. Mas agora a pergunta, Paulo vivia de quê? Ele precisava comer, vestir, calçar, beber, viver, não é? Ele vivia de quê? Quando ele chegou em Corinto, aí tem o primeiro ponto. Quando ele chegou em Corinto, ele encontrou um casal lá, Áquila e Priscila, que vieram de Roma, aquela perseguição que teve lá, eles foram expulsos, vieram parar em Corinto. E eles eram fabricantes de tenda. E como Paulo também tinha esse ofício, se uniu a eles, ele trabalhava e disso ele sobrevivia. Mas teve um determinado momento que ele parou de fazer tenda e passou a se dedicar exclusivamente ao ministério que ele exercia. Ele não recebia dinheiro, ajuda financeira para o seu ministério dos coríntios, pelos motivos já ditos aqui, mas quando você lê o texto, você vai perceber que ele recebia dos irmãos da Macedônia. Olha que contraste, irmão. As igrejas da Macedônia, que eram muito mais pobres do que a igreja de Corinto, aqui já foi exaustivamente exposto em lições anteriores, eles é que davam oferta para sustentar o ministério de Paulo, principalmente os irmãos de Filipos. Entendeu? Paulo recebia ajuda financeira dos irmãos da Macedônia para comer, beber, vestir e calçar. E aí dava todo o seu tempo praticamente para assistir e cuidar da igreja de Corinto, de onde ele se recusava a receber. E como ele se recusava a receber,
Algumas pessoas usavam isso contra ele, está menosprezando os irmãos de Corinto, nem a oferta ele quer receber, mas Paulo não recebia exatamente para dar uma lição nesses falsos mestres. Ele podia, não, eu estou recebendo dali, mas eu vou receber daqui também, de onde eu puder pegar dinheiro eu vou pegar. Isso aí não é comportamento. É nesse sentido que Paulo é um exemplo para todos nós aqui, tá certo? Mas como dito antes, não é fundamento para se dizer que hoje o líder, o pastor, não deve, entendeu, receber nenhum tipo de ajuda em virtude do seu trabalho pastoral. Agora, abrindo aqui um parêntese, o que o pastor hoje, no nosso século, no nosso tempo, deve receber de uma comunidade? Só para enriquecer um pouco mais o debate aqui, você pode enriquecer ainda mais. Eu não sei como é que as coisas acontecem aí na sua região, nesse sentido, mas isso é um debate acalorado. Por quê? Porque virou assunto. Você vai ver muitos vídeos gravados na internet, pessoas dizendo, olha, o pastor recebe isso, recebe aquilo, recebe não sei mais o que, recebe não sei mais o que, não, a Bíblia não autoriza, não pode, a igreja não deveria, esse tipo de coisa, E nós, enquanto estudante das Escrituras, temos que ser sinceros, vamos para os textos sagrados para ver se realmente isso é verdade. E nós estamos demonstrando aqui, pelo assunto aqui, que não é tanto assim. Agora, abrindo um parênteses, o que é que um líder, por exemplo, de uma igreja deve receber? Ele deve receber o necessário para o seu sustento, Se ele tem família, para a sua família, ele precisa comer, beber, vestir, calçar, seus filhos precisam estudar. Então, a família pastoral é uma família normal como outra qualquer. Se ele dedica exclusivamente ao ministério e não tem uma outra fonte de renda que lhe sustente, é justo que essa comunidade, para quem ele trabalha e por quem ele sofre, todos os dias desenvolvendo o seu ministério, ele receba ajuda para viver. Isso é bíblico e incontestável no texto aqui, não só aqui em 2 Coríntios, mas em outras partes das Escrituras. Agora, o que não pode ocorrer é o que nós vemos hoje muito por aí, Entendeu? O pastor deve receber o necessário, dentro do limite, dentro do padrão da comunidade. Em outras palavras aqui, qual deve ser o padrão de vida de um líder religioso, de um apóstolo, de um pastor que toma conta de uma comunidade cristã? Qual deve ser o padrão de vida dele lá? Se é que ele vive exclusivamente do que os irmãos ajudam, deve ser o padrão da comunidade que ele lidera. Pastor de igreja não pode pastorear numa beira de rio, uma comunidade pobre, ou num sertão onde as pessoas mal têm o que comer, e morar numa mansão de 6 andares, de 1.000 metros quadrados. A não ser que ele tenha conseguido isso com dinheiro de outras coisas, de herança, de trabalho que ele faz para fora, tá entendendo? Mas se é com aquilo que chega no altar, nós estamos diante de uma anomalia e Deus vai te pedir conta disso aí, com certeza. Pastor não pode ter patrimônio exorbitante, se ele apenas é um líder religioso. Pense nisso, analise e com equilíbrio transmita esses ensinamentos. A aplicação aqui é essa. Vamos em frente. O item de número 2, suprimento e glória. Aí vem o texto. E estando entre vós, ao passar privações, olha só, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, olha aí a prova, supriram o que me faltava. Ele estava em Corinto, trabalhando pela igreja, ou em outro lugar, entendeu? Passando necessidade, privação. Talvez fome e sede. Eu tomava café, não almoçava e nem jantava. Comia o que tinha, o que davam, não é? Mas os irmãos da Macedônia vieram e trouxeram oferta para ele, porque ele precisava, Supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. Quer dizer, o quanto ele podia evitar, ele evitava de receber alguma coisa da igreja de Corinto, não pelos irmãos,
a quem ele amava e por quem ele tinha uma estreita respeitabilidade, mas era por causa daqueles falsos mestres que usariam de alguma influência para oprimir ainda mais o apóstolo Paulo. Tá? Esse item aqui é o desdobramento do item anterior. Paulo não recebia recurso financeiro, não em desprezo aos coríntios, mas para não ser confundido com os falsos mestres, como já foi dito no item anterior. Tá? Sem nenhuma novidade aqui, né? Agora, o item 3. O item 3. Vamos aqui. Satanás se transforma em anjo de luz. Uma expressão bastante pesada, mas carregada de significados. E não é de se admirar porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Tá? O que é que nós temos aqui? Tá? Paulo quer dizer aqui que os falsos mestres de Corinto parecem anjos de luz, mas na verdade, entendeu? Estão a serviço de Satanás para explorar e fraudar a igreja. Isso aqui é um desdobramento daquilo que nós já falamos naquele item lá atrás, sobre a questão de Judas Iscariotes. O mesmo questionamento, a mesma aplicação aqui. Alguém que está dentro do reino pode, entendeu, ser um instrumento do inimigo para trazer transtorno? Pode. Tanto que Paulo aqui diz assim, olha, Satanás se transforma, se transfigura em anjo de luz. Isso é uma referência direta aos falsos mestres de Corinto. Homens que pareciam bons, apóstolos bem intencionados, mas estavam possuídos de um sentimento que não era de Deus. É preciso muito cuidado. Mas Paulo aqui está denunciando e alertando a igreja. Amém, meus irmãos? Que lição maravilhosa, muitos ensinamentos. Vamos para o final. Tópico de número 3. Sofrimentos na missão. Essa lição é só prova, é só luta. Entendeu? Já viu aquele hino que é o Brasil todo canta? Agora é só vitória? Pois é, e não cabe aqui não. Aqui é sentido contrário. Num dos trechos mais subjetivos da carta, Paulo fala de seus inúmeros sofrimentos, como quem expõe uma relação de privilégios que todos consideravam fracassos. Para muitos, Paulo viver daquela maneira era uma demonstração de fragilidade, de fracasso, incondizente com a visão que os falsos mestres tinham de um apóstolo. Nesse exercício de memória há também a ironia contra os que se diziam apóstolos, sem nunca ter arriscado suas vidas por amor à igreja. Um monte de parasita, nunca viu feito nada pela igreja, mas pousavam de super-homens, super-apóstolos e se beneficiando da igreja, inclusive vilipendiando a igreja, com a sua ganância e com as suas vaidades. Era isso que estava acontecendo em Corinto. Nenhuma novidade para aquilo que a gente vê nos tempos de hoje, em muitos lugares por aí. Tá? Então, o item 1 cita fadigas, prisões, açoites e perigos. Certo? São ministros de Cristo, aqui é o Paulo perguntando, né? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. Paulo está fazendo aqui um contraste entre o que ele passou e o que esses falsos apóstolos passaram. O que ele sofreu e o que esses aqui sofreram. É uma disparidade fenomenal. Anos-luz de distância. Entendeu? Se você analisar, você vai perceber claramente isso. Quais são as prioridades de um verdadeiro ministro de Cristo? É isso que está em debate aqui, a aplicação é essa aqui. Não prioriza títulos, retórica, prestígio social, não, nada disso. O apóstolo de Cristo prioriza o fazer a obra de Deus e pagar qualquer preço por isso. Uma retomada lá da introdução. O que você, como cristão, está disposto a pagar para fazer a obra de Deus? Ou você quer fazer a obra de Deus para ter privilégios?
Se você quer fazer a obra de Deus, exercer o ministério para ter privilégios que quase ninguém tem, a sua motivação é errada, completamente equivocada. E isso se aproxima mais de um sentimento maligno do que uma vocação pastoral. Pense nisso. Agora eu quero também falar aqui o seguinte, olha, não prioriza títulos. Quando se fala, né, a lição traz que Paulo não priorizava títulos, não significa dizer que ele era contra títulos. Porque tem gente assim, que acha que, não, porque fulano usa título disso, daquilo outro, e já acha que a pessoa não tem humildade por causa disso. É verdade? E isso não é uma realidade. Tem gente que não tem título e também não tem humildade. Jesus não usava título. Quem disse? Usava sim. Ele adorava ser chamado de mestre. E isso não aumentava e nem diminuía o que ele era, né? Ele foi a prova de amor, de dedicação, de humildade, de desprendimento, de voluntariado, tanto que viveu na pobreza e lavou os pés dos seus discípulos. Mas gostava de ser chamado de mestre. Então o título é importante? Mas não é isso que conduz a vida de um homem de Deus. Ele pode ter todos os títulos, mas ele fica despido de tudo isso para que a glória de Deus, o amor de Cristo, os valores espirituais operem na vida dele, no seu cuidado com a igreja. Esta é a aplicação. O item 2, detalhamento dos sofrimentos e perigos. Isso aqui é o desdobramento do item 1, né? Paulo está falando de sofrimento, aqui ele é mais expressivo, né? Ao expor todo o seu sofrimento, Paulo quer que os coríntios percebam que quem realmente se entregou ao evangelho por amor e obediência, ele ou os superapóstolos, entendeu? Que estavam fraudando a igreja lá na comunidade de Corinto. Não tem como. A comparação é muito simples e a disparidade é muito grande, né? Paulo não se encaixa no retrato da teologia da prosperidade quando ele fala de sofrimento, porque tem pessoas também que têm essa crença hoje, principalmente no mundo pentecostal e neopentecostal muito mais. Que ideia? A ideia de que se alguém está passando provações é porque tem algum problema com ele. Ou ele pecou, ou Deus está muito aborrecido com ele, entendeu? Se você é um cristão, entendeu, de verdade, está vivendo a vida com Deus, segundo essas crenças, entendeu, do nosso tempo, você tem que estar por cima, você tem que andar com carro importado, se hospedar em hotel 5 estrelas, viver toda semana em Dubai e por aí vai. Andar de helicóptero, pousar com seu helicóptero em cima da sua catedral. E esses são sinais, segundo a teologia da prosperidade, de que você está bem. Só que isso é uma falácia, um engano humano e diabólico, porque contraria e agride os princípios elementares do Evangelho, que é a renúncia e a humildade. Então, Paulo aqui, olha, eu vou ler para você o que está na revista aqui, olha, a citação do texto, né? Ele detalhando os sofrimentos e perigos que ele passou. Olha, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigo na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, sede, jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Meu irmão, vamos parar por aqui, né? Isso aqui é mais tragédia. Mas isso aqui foi o que o apóstolo Paulo viveu. Então, olhando Paulo pela lente da teologia da prosperidade, muito presente no mundo religioso de hoje, ele estaria endemoninhado com 7 legiões de demônio.
Para você ter uma ideia, alguém que não se enquadra, não, esse homem, como é que pode, um homem de Deus, um grande apóstolo, passar por tudo isso? Não, isso não é sinal de que um homem está sendo abençoado, para você ver aonde nós chegamos. Mas você é um aluno da escola dominical, você é um pastor de uma igreja fundamentado na palavra, você é um líder que está nascendo, que Deus te chamou para influenciar essa geração de hoje. Você está recebendo uma convocação de Deus, um chamado de Deus, para quê? Para você se tornar um instrumento para ministrar a verdadeira palavra do Evangelho. Não precisa agredir ninguém na internet, não precisa mandar recado para ninguém, não precisa gravar vídeo de repúdio ao que não sei quem falou, não precisa isso não. Isso aí a gente está com outras intenções para ganhar dinheiro nas redes sociais, entendeu? Fuxico daqui, fuxico dali, não é nada disso não, isso é coisa do inimigo, certo? Essas pessoas vão prestar conta também por esses pecados, tá certo? Mesmo que estejam falando de verdades, mas tem efeito colateral, tá certo? O que você tem que fazer é expor a palavra, ministre a palavra, coma a palavra, se alimente dela e alimente a outros, que você vai perceber que isso aqui é a realidade que Deus quer para nós. Finalizando, glória e fraqueza. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza, Ao dizer sua biografia, ele espera mostrar à igreja quem estava de fato empenhado em servi-la. É isso que Paulo está colocando aqui, tá certo? Olha, quem quisesse mostrar força apostólica, deveria mostrar suas vitoriosas fraquezas em Cristo, e não pousar de superastro, Não gloriar-se em suas conquistas e honras humanas. A igreja precisava entender que um apóstolo é chamado também para renunciar a si mesmo, contando como sucesso ter fracassado aos olhos do mundo e ao mesmo tempo ter sido fiel a Cristo. Não importa se o mundo viu como fracassado, importa é que eu cumpri o meu propósito como um servo chamado por Cristo. Lição maravilhosa, Deus te abençoe. Nós estamos chegando ao final de mais uma exposição abençoadora, E aqui no finalzinho, aplicação pessoal. Devemos ser fiéis ao correto ensino das verdades bíblicas, pelejando em favor da igreja para que a nossa vida seja proveitosa para Jesus. Uma aplicação interessante e que Deus te abençoe. Se você gostou deste conteúdo, ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê esse apoio aí para nós, compartilhe os vídeos nos grupos da sua igreja, fale com seus amigos, vamos nos inscrever aí no canal do pastor lá de Belém, para dar essa força, deixa o seu like aí, não encerre o vídeo sem deixar o like, que é a oferta que você deixa aí, faça o seu comentário, contribua com isso, e Deus vai te abençoar. Onde você estiver, onde você vai ministrar, que você possa ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado por este momento, por este privilégio de poder estar na Tua presença, celebrando e anunciando e expondo a Tua palavra. Que cada um de nós que vamos à classe, à igreja, do próximo domingo, neste domingo agora, Senhor, possamos ser instrumentos Teus para abençoar a vida daqueles que carecem de fundamento da fé e da palavra. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Aonde você estiver, receba um carinhoso abraço do irmão em Cristo Edmar Santos, EDS, aqui de Belém do Pará, a cidade pentecostal do Brasil. Um abraço.